Fala meu amigo fanático. Vamos já conferir o que vai rolar no vídeo de hoje. Time chinês se movimenta e deixa Roger Guedes cada vez mais perto do Corinthians. O timão não apressa, e se mantém esperançoso por Roger Guedes, ainda vinculado a clube chinês. Veja quem são os 4 jogadores que estão limitando a evolução do Corinthians. Confira as novidades na volta aos treinos, e todos os detalhes da preparação do timão para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, meu querido amigo fanático. Um salve esperto para o Lipe Teder, lá de Tijucas, Santa Catarina, pertinho aqui de casa. Outro para o fanático Abidiel Castro, que fala lá do Belém do Pará. Um salvão para todos vocês aí do norte e nordeste do nosso Brasil. Agradeço a presença em peso de todos vocês aqui nesse humilde canal. E fiquem espertos que essa semana vai ter mais salve. Vai deixando aí nos comentários, aquele vai Corinthians com o nome da cidade de onde você está falando. Responde aí. Você é a favor do retorno de público aos estádios? Ou você acredita que o certo é aguardar toda a população brasileira ser vacinada? Comente aí. Você é a favor, ou contra o retorno de público aos estádios, nesse momento? Comente, participe, continue nos ajudando, deixando aí o seu like maroto. Tanto a curtida quanto a sua inscrição são importantíssimos para nos ajudar a continuar informando e atualizando a nação corintiana. Já estamos aqui no YouTube há quase 2 anos, e você não pode ficar de fora. Então confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Assistindo o jogo do Corinthians, fica claro que tem 4 jogadores que impedem o time de ter um futebol melhor jogado. 1. Cássio, o maior e mais importante goleiro na história do Corinthians, não consegue passar uma bola com o pé. Nulo no futebol e se complica nos recuos. Não encaixa na ideia de uma linha que avance e que às vezes precisa recuar a bola para o goleiro. Logo, faz com que joguemos sempre com uma linha baixa na defesa. 2. Fábio Santos, é voltar a bola e ver ele dando chutão para a frente. Não desenvolve o jogo da defesa, mas isso também é culpa do jogador que segue e apoia. A falta de apoio atrapalha, mas precisamos admitir que o Fábio está longe de seu melhor momento no futebol. 3. Gabriel, jogador de uma época que não existe mais. Ótimo para marcar, sempre muito aguerrido. Mas com a bola no pé, se não erra no passe, erra no raciocínio. Ponto fácil de marcação, toda vez que é pressionado, erra. 4. Jô, a cria do terrão não corre, não pressiona, serve como um aparador dos chutes da defesa e para brigar pelo alto. Esqueçam tabela, correr de frente para o zagueiro. É um pivô que poderia ser trocado por um zagueiro fazendo a função dele e não perceberíamos a diferença. Enquanto esses 4 jogarem juntos, esqueçam futebol com passes, é tudo na base do chutão. E você, meu amigo fanático, concorda com essa opinião? Quem você mudaria do nosso time titular para ter um resultado melhor? Deixe aí nos comentários a sua opinião e monte a sua escalação. Comente, participe, deixe seu like e faça parte desse bando de loucos. Mudando de assunto. Na manhã desta última, segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após o empate diante do Santos, fora de casa, e iniciou a semana de preparação para o duelo contra o Ceará, que acontecerá no próximo domingo, dia 15, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do dia foi o grupo de jogadores da base que completou o treino. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na Vila Belmiro realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao campo 1, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, o técnico Silvinho promoveu um trabalho coletivo no campo 2. Renato Augusto, que pode fazer sua estreia diante do Ceará, treinou sem restrições e com o restante do elenco, dando mais alguns passos para seu recondicionamento físico após 8 meses sem atuar. 5 atletas das categorias de base do timão completaram a atividade do dia, do Sub-20, o lateral esquerdo Léo Santos e o volante Mandaca, e do Sub-23, os zagueiros Léo Paraíso e Felipe, além do atacante Hugo Borges. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades em loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O elenco corintiano terá um descanso nesta terça e retoma as atividades no CT na quarta-feira, novamente pela manhã. O alvinegro terá, ao todo, 5 dias de treino durante a semana antes do próximo compromisso pelo Brasileirão. Atualmente, o Timão ocupa a 12ª posição no campeonato com 18 pontos. Mudando de assunto. Enquanto torcedores demonstram enorme ansiedade com a conclusão da situação de Roger Guedes, o Corinthians se mantém esperançoso, confiante e paciente aguardando a resolução do futuro do atacante, candidato ao terceiro reforço da temporada. Com contrato com o Shandong Taizan, ex-Shandong Luneng, até julho de 2022 e sem voltar para o país desde dezembro por conta da pandemia, o jogador aguarda em Criciúma, Santa Catarina, as negociações do empresário Paulo Pitombeira e do advogado Breno Tanuri com os dirigentes chineses. Aos 24 anos, Roger Guedes é visto pelo clube chinês como um jogador importante em seu elenco. O atleta chegou a tentar entrar no país pela Sérvia, mas não obteve autorização. O Shandong ainda tem esperança de poder contar com ele neste ano na equipe em caso de reabertura das fronteiras. Há uma expectativa de que isso possa ocorrer em setembro, algo ainda não confirmado. No caso de Roger Guedes, não há um prazo previsto pelos empresários para a conclusão das negociações pela quebra de contrato. Há, porém, otimismo sobre a chance de permanência no Brasil. Nos próximos dias, o elenco do Shandong será reforçado por outro brasileiro, o volante, Moisés, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e 2018. O jogador está no clube desde julho de 2019, mas também ficou por 8 meses sem jogar por conta da pandemia. Após muito esforço, o meio-campista conseguiu retornar para a China, sendo obrigado a realizar uma quarentena de 21 dias, 14 deles em total isolamento no hotel. Em breve, vai reestrear pela equipe que também conta com o zagueiro brasileiro Jadson, ex-Vasco da Gama. Ao mesmo tempo, o Corinthians diz que sempre esteve ciente das dificuldades e não faz pressão pelo aceleramento. O clube não está disposto a pagar nada por compra de direitos e espera ele ficar livre. Sobre um eventual plano B, a diretoria diz que não possui. Roger Guedes foi identificado como o único alvo para a equipe neste momento. No Brasileirão, os clubes podem inscrever 50 jogadores até 10 de setembro, mas depois desta data ainda podem fazer 8 trocas na lista original até a data final de registro, em 24 de setembro. O Timão, por enquanto, trabalha com esse prazo máximo. Mudando de assunto. A estreia de Juliano pelo Corinthians foi boa, muito embora o jogo entre Santos e Timão, no último domingo, dia 8, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, não fosse tão bom assim. Ainda que o desempenho corintiano no clássico alvinegro estivesse longe dos melhores, deu para vislumbrar um futuro promissor com o primeiro dos 2 reforços do time na temporada. Se o início de Silvinho no comando técnico do Corinthians dependia de um Cantilo como primeiro volante, para dar qualidade ao passe longo, além da mosquito-dependência, com as jogadas de linha de fundo de Gustavo Mosquito, pelo lado direito, agora a equipe ganhou repertório. E não demorou muito para Juliano apresentar os primeiros minutos do seu cardápio. Arranque deixando 3 adversários para trás passe açucarado colocando Mosquito na cara do gol, mas o atacante desperdiçando, ao parar na boa defesa do goleiro santista João Paulo. É bem verdade que o garoto Vitinho vinha ganhando espaço pelo setor onde Juliano atua. No entanto, o jovem tinha alguns problemas, como a oscilação e a dificuldade em recomposição central, tanto que no duelo contra o Peixe, Silvinho optou por Rony, ainda em pior fase, mas pela qualidade defensiva na faixa do meio-campo, mesmo sem ser o primeiro homem do setor. Essas dificuldades de Vitinho, inclusive, são naturais para um atleta em formação. Já Juliano, assim como Renato Augusto, outro jogador contratado recentemente, mas que não estreou, pois está se condicionando fisicamente, é um atleta com bagagem ampla, que o fez adquirir maior versatilidade no meio-campo. De plus ainda há o corintianismo de Juliano, que proporcionará naturalmente maior entrega em campo, pela sua torcida pelo time do Parque São Jorge desde a infância. O otimismo quanto a um futuro promissor do Corinthians com os reforços está na qualificação técnica de um time que já definiu o seu modelo tático. Juliano, em seu primeiro jogo pelo Timão, já se mostrou interessado qualificado para melhorar a equipe.
Renato Augusto tem bagagem com a camisa corintiana e chega ao Parque São Jorge proporcionando ao torcedor corintiano a expectativa de manter ou até melhorar o desempenho entre 2013 e 2015, quando o camisa 8 foi campeão da Recopa Sul-Americana e venceu o Brasileirão, sendo o craque da competição. E dentro de tudo isso, também vale uma menção honrosa ao garoto Adson, de 20 anos, que tem se fixado na titularidade do timão e atuando bem, seja explorando a velocidade pelo lado direito, tanto na qualidade do passe ofensiva, quando atua mais por dentro, centralizado. Renato Augusto está há pouco mais de 2 semanas trabalhando no CT do Corinthians. O jogador de 33 anos tem um histórico de lesões na carreira e não participa de uma partida desde dezembro do ano passado. O reforço corintiano teve a inscrição regularizada na última sexta-feira e, portanto, está liberando para reestrear pelo timão. A ansiedade entre os torcedores é grande, mas, neste domingo, Silvinho não garantiu que isso vai acontecer no próximo domingo, contra o Ceará na Neoquímica Arena. O Renato é um atleta que está em uma construção, pré-temporada, está se preparando, a casa, conhece muito bem, os profissionais, a pessoa, parte clínica, física, técnica. Sabemos que pode atuar em 2, 3 funções com muita qualidade e todos acabam concorrendo. Vamos esperar a semana se construir, com tranquilidade, com trabalho. A partir daí, vamos tomando as decisões, comentou o técnico, durante a entrevista coletiva após o empate por 0-0 com o Santos, na Vila Belmiro. Abre aspas, a situação do Renato está em conversas diárias com o atleta para saber em que condições ele está, para saber quando ele tem possibilidade, realmente, de estrear. Ocorreu com Juliano hoje, futuramente vai ocorrer com o Renato. Não sabemos. Breve, sim, mas não sabemos quando. E não tem quem te responda. Cantilo só de primeiro homem com Juliano e Renato Augusto. A concorrência no meio de campo, do Corinthians ficou acirrada. Os 2 reforços chegaram com status de titular. É apenas uma questão de tempo para que isso se confirme. E sobre a formação que o Corinthians deve ganhar nos próximos jogos, Silvinho crevou apenas uma situação, Cantilo é o único que briga apenas em uma função. Contra o Santos, Cantilo desfalcou a equipe por causa de um problema na coxa direita. Gabriel foi deslocado para espaço que vinha sendo ocupado pelo colombiano, à frente da zaga, onde Gabriel atuou por tantos anos. Vai Corinthians! Faça parte desse bando de loucos e compartilhe esse vídeo para deixar a fiel torcida informada. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar parte das nossas mídias sociais. Não fique de fora. Conheça e participe. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!